Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast com as energias do mês de maio, onde eu, Maria Amélia, vou trazer um pouquinho mais sobre as informações do 5º mês do ano. Então, a gente já está entrando aí, se a gente parar bem para pensar, quase na metade do ano de 2021. Então, mês que vem a gente já entra no mês 6, que é o meio do ano. Então, a gente já vai avançando cada vez mais, sentindo bastante do que o ano pede para gente, qual a energia, qual a temática do ano para a nossa vida. Claro que cada um está vivendo algo particular, mas de uma maneira geral estamos todos vivendo uma história em comum, digamos assim, uma energia em comum, e de certa forma o pedido é muito por ressignificar, desapegar, mudar alguma coisa na nossa vida que já não faz mais sentido manter. E a energia do mês de maio, que é o mês 5, né, fala muito desses processos de mudança e de impermanência da vida. A vida, ela é movimento, ela está sempre alternando ciclos, trazendo acontecimentos e situações para a gente experienciar. Imagina se a sua vida fosse sempre igual. Se você morasse na mesma casa que você morava na infância, se você não tivesse mudado quase nada na sua vida, apenas o que fosse necessário, como, né, as roupas, porque a gente cresce, mas se você tivesse mantido o mesmo grupo de amigos lá do jardim de infância, se você tivesse muito parecido, as mesmas coisas que você teve desde pequeno, como será que seria a sua vida? Será que teria tantas nuances e tantas diferenças e tantas coisas que você já experienciou até aqui? Então a gente precisa começar a olhar para as mudanças da vida, para essa multiplicidade que a gente tem de situações, de pessoas, de eventos que acontecem com a gente passar a ver tudo isso com bons olhos, como uma grande aventura. O 5 é um número que fala muito sobre aventurar-se pela vida e perceber que a gente não tem controle sobre nada, que a vida é constante mudança, a vida é movimento, e quando a gente aprende a fluir por esse movimento, quando a gente aprende a surfar nessa onda, a gente consegue passar melhor por ela. Então vamos pensar que a gente está mesmo nessa praia, né? A gente está vivendo a vida nessa onda, e quando essa onda vem, a gente não tem essa percepção, a gente não tem essa sabedoria para lidar com ela ainda, a gente fica parado, imóvel, querendo que ela não mexa em nada quando ela passar por nós, e aí a gente é derrubado, a gente se afoga, a gente passa por diversas situações até perceber que eu não tenho como evitar que a onda venha, eu não posso fazer com que essa onda não se mexa, porque a vida é esse movimento, a vida é essa onda que vem e volta, trazendo, levando coisas da nossa vida. E quando eu percebo, tem um movimento aqui, essa onda ela sempre vem, ela sempre muda, ela sempre mexe em alguma coisa. Se eu tentar controlar, eu vou sofrer. Então eu vou aprender a mergulhar nessa onda, ou pegar ali uma prancha e ir por cima dela, né? E quando eu vou por cima, eu fluo com ela, eu deixo ela me levar onde ela tem que me levar. E aqui não é num sentido de aceitar tudo, mas de certa forma, sim, a gente precisa trabalhar um pouco mais a nossa aceitação, porque quando a gente se abre para esse fluxo, quando a gente aceita onde a vida nos leva, a gente muitas vezes é surpreendido com o que ela traz, e é isso que a gente não percebe, a gente se apega tanto ao que ela está levando, ao ciclo que está finalizando, que a gente não percebe o que está chegando, o que está surgindo, o que está vindo. E aí a gente entra no mês universal 1, porque maio ele é o mês 5 de uma maneira geral, todo ano vai ter essa energia, mas
Tem ali na numerologia o que a gente chama de mês universal, que é a soma do mês com o ano, né? E 2021 é um ano 5. Então, olha só, a gente tem 2 números 5 aqui, o do mês e o do ano. E aí a soma deles dá 10 e 10 vai dar 1, porque a gente sempre leva em consideração um número de 1 a 9. Então, a numerologia do 1 aqui, essa soma, né, do mês universal 1, fala justamente desses novos inícios, da gente se abrir para o novo, assumindo a liderança da nossa própria vida e percebendo que as coisas, elas muitas vezes só vão mudar quando a gente mudar. E não porque elas não vão mudar fora, mas a gente precisa mudar dentro para aceitá-las. Então a onda vem, mas se a gente fica ali insistindo, muitas vezes a gente deixa passar grandes oportunidades de ser feliz, de ser cada vez mais feliz, de ser cada vez mais a gente mesmo. Ele fala muito também sobre individualidade, autenticidade, originalidade, ser quem você é de verdade e assumir mesmo isso para o mundo, né? Tomando a rédea aí da própria vida nas mãos e seguindo um novo caminho. Então, se você puder, nesse mês de maio, perceber onde ali talvez você precise mudar ou aceitar a mudança se ela chegar, né? Perceber que padrões, onde, né, de que maneira ou em que área da sua vida você está sentindo que precisa mudar, tá? E principalmente começar algo novo. Esse é o convite do mês. Tenta você mesmo, né, buscar esse novo na sua vida, nem que seja mudando uma pequena coisa, uma pequena atitude. E como tudo é muito simbólico no universo, às vezes mudando, sei lá, a disposição dos móveis na sua casa, você deu a entender, você abriu o seu campo para algo mudar, para algo novo. E aí toda a sua volta, digamos assim, todo o seu entorno é como se fosse a pedrinha que a gente joga no rio e vai criando aqueles ciclos, né, que vão crescendo, que vão expandindo em ondas. E essa energia de uma mudança que você faz dentro de casa ou dentro de você, ela reverbera fora e começa a fazer rearranjos para que as coisas também mudem e aconteçam de uma maneira diferente ou totalmente nova, né, que cheguem coisas novas na sua vida. Então essa energia está muito forte aí pela numerologia, que eu gosto de trazer sempre também. E aí quando a gente entra na astrologia, a gente percebe só o reforço disso. É muito interessante analisar as várias maneiras de ler, né, uma energia, de ler o que está acontecendo entre muitas aspas aqui no mundo invisível, porque ele é tão real quanto o que a gente está vivendo. Só que a nossa percepção para isso precisa mudar para a gente acessar. E por isso a gente vê como metafísico, como transcendental, ou muitas vezes como inexistente para as pessoas mais céticas, porque a gente simplesmente não tem olhos para ver, a gente não tem a percepção. A gente usa, por exemplo, o celular, a internet, o tempo todo, e a gente não se dá conta que existe toda uma onda por trás ali, uma energia do Wi-Fi, da rede de rádio, de TV, de celular, que está fazendo tudo aquilo acontecer, mas a gente não se questiona, porque a gente apenas aproveita o uso prático daquilo. Só que quando a gente fala de energia mais sutis, que os cientistas ainda não se dedicaram a descobrir, digamos assim, a gente lida de uma maneira um pouquinho mais diferente, né? Até a gente ser provado o contrário, digamos assim. Então que a gente possa se abrir um pouquinho mais para isso, para essas informações, observar na sua realidade prática, perceber o quanto isso te ajuda a viver uma vida mais tranquila, mais elevada, mais alinhada com quem você é de verdade e com o que você quer de verdade, porque senão a gente acaba virando refém da vida, a gente sempre está reagindo à vida, às situações, ao que nos acontece, em vez de agindo em direção à nossa vida, em direção àquilo que a gente realmente quer e deseja
para a nossa vida. Então esse é o convite, né? É mudar a abordagem, é mudar o ponto de vista, é ver a sua vida como ator principal, como agente principal daquilo que você deseja vivenciar e não ficar apenas reagindo ao que acontece, tentando remediar, tentando curar, tentando lidar e principalmente tentando controlar, que é a maior armadilha que a gente pode cair quando se trata de autoconhecimento, de viver a nossa vida da melhor forma, porque a gente vai estar sempre se frustrando, sempre se sentindo pequeno diante de algo muito maior que a gente não consegue mensurar, mas que está o tempo todo dando sinais para a gente que existe uma inteligência infinita, uma inteligência maior atrás de tudo que existe. Então, olhando um pouquinho agora para a astrologia, eu vou trazer um panorama geral das principais tendências para esse mês. Na questão dos signos, a gente vai ter em maio principalmente os arquétipos de Touro e de Gêmeos. Até mais ou menos o dia 20 de maio, a gente vai estar com o Sol no signo de Touro, tendo nesse signo, inclusive, a lua nova, que dá início, que abre um novo ciclo de 28 dias, e essa lua nova acontece lá no dia 11. Então, até o dia 11, a gente tem muito forte uma energia de finalização de processos, tá? Os primeiros 10 dias do mês, eles vão trazer muito essa energia de fechamento, de desapego, de limpeza, de perceber o que já não faz mais sentido, olhar para os nossos apegos, para as nossas ideias fixas, aquilo que realmente impede a gente de viver uma vida melhor. Pode ser que surjam situações, questões, conflitos para a gente perceber que vinha vivendo dessa forma, vendo a vida dessa forma e possa fazer essa mudança, esse shift na nossa mente, porque às vezes é só uma questão de percepção, é só uma questão de mudar a maneira como a gente pensa sobre as coisas e muitas vezes a maneira que a gente pensa sobre as pessoas. Porque aqui a gente tem uma chave muito importante, que é a maneira como eu penso sobre o outro, é como esse outro vai agir comigo. O viés com que eu olho para esse outro, a maneira que eu escolho olhar para ele vai fazer com que aquilo se ressalte e que eu receba exatamente o que eu penso daquela pessoa. Então, se você acha que aquela pessoa é difícil, é negativa, só reclama ou só te critica, é isso que você vai perceber nela. E, em contrapartida, é isso que ela vai enviar para você, é assim que ela vai agir para você, porque inconscientemente o seu campo está emanando isso para ela e o campo dela só vai captar e vai automaticamente reagir dessa forma. Então a gente precisa começar a perceber e evidenciar no outro o que ele tem de melhor, porque todo mundo vai ter o seu lado sombra e o seu lado luz, todo mundo vai ter um lado mais simpático, amoroso, cuidadoso com as pessoas. A questão é, a gente mesmo escolhe ser assim com algumas pessoas, com quem a gente tem uma ressonância positiva, digamos assim, e a gente escolhe agir de uma maneira um pouco mais desafiadora com outras, porque a gente tem esse viés com ela, a gente tem esse olhar. E aqui, essa questão, ela tá muito já relacionada com energia, com o arquétipo de Gêmeos, que vai vir a partir do dia 20, então as nossas relações vão ficar muito mais fortes, digamos assim, as questões, né, que a gente espelha no outro, a relação social com o outro, então essa troca mesmo, tá? Touro, ele fala muito mais dessa busca por estabilidade, de construir coisas, de se conectar com a abundância, então a gente tá num momento também de construção, a ideia, o início, o novo que a gente plantou lá no mês passado, né, dentro do arquétipo de Áries, da lua nova de Áries, desse ciclo que a gente ainda tá fechando, inclusive nesses primeiros 10 dias do mês, agora é a hora de assentar, é a hora de materializar. Só que a energia, ela tá sempre fluindo, ela tá sempre movimentando. Então, ao mesmo tempo que a gente tá manifestando, que a gente está ancorando essa energia, essa ideia na matéria, a gente precisa ao mesmo tempo começar a sair da estagnação, começar a sair daquele
ponto em que a gente está muito parado, muito apegado e começar a se movimentar, a ver a vida com mais leveza e fluidez, perceber que a gente é muito mais como a folha ao vento, né, que voa para lá e para cá, do que algo sólido que fica sempre parado ali no mesmo lugar. Não se veja como pedra, se veja como folha, porque essa folha, ela vai te levar longe, ela vai trazer muito mais leveza para sua vida. E quando a gente se vê muito como pedra, né, de querer muitas coisas rígidas, presas, paradas no mesmo lugar, a gente sofre, porque como a gente já percebeu, a vida ela é movimento. Até a pedra, até a montanha, ela está se movimentando. O ritmo dela é mais lento, sim, né? Então por isso a gente não percebe dentro da nossa vida humana, né? A gente não vê a montanha se desgastando, né? A gente não vê as pedrinhas rolando, mas elas estão também sendo movimentadas pela vida, porque sempre tudo está em constante movimento. Outro ponto importante desse mês é a entrada do planeta Júpiter no signo de Peixes, no dia 13 de maio. Júpiter ele vai ficar pouco tempo dentro desse signo, dessa energia, só até o final de julho, e depois ele só vai entrar de novo nesse signo no final do ano, no dia 30 de dezembro. Então, basicamente, a gente está acessando em primeira mão por alguns meses aí, né, 2 meses praticamente, a energia de 2022. Então, por isso esse trânsito é importante, para a gente observar o que acontece na nossa vida entre o dia 13 de maio e o dia 29 de julho, 29 e 30 de julho, porque ali, dentro desse espaço de tempo, digamos assim, a gente vai ter um pouco desse adiantamento, né, do que essa energia vai trazer para a gente no ano que vem. Para quem conhece um pouquinho mais do próprio mapa astral, dá uma olhada na área de Peixes e observa, né, os assuntos ali, o que acontece, faz essa ligação, porque Júpiter ele demora 12 anos para passar pelo mesmo signo, ou seja, pela mesma área da nossa vida. Então tenta observar o que estava acontecendo na sua vida lá em 2010, quando Júpiter esteve em Peixes pela última vez. Pode ser que haja uma repetição aí de assunto, de padrão, de acontecimento, mas não necessariamente. A ideia é apenas observa, tenta se conectar mais dentro desse arquétipo pisciano com a sua intuição, com a espiritualidade, com o autoconhecimento. A gente vai ter cada vez mais pessoas despertando a consciência para uma nova realidade, para uma nova maneira de ver a vida, para a verdadeira essência que nos habita, que é espiritual. Então essa questão está muito relacionada, esses assuntos estão muito relacionados com Júpiter no signo de Peixes, que vai estar aí um pouquinho dando uma amostra, mas que só vai estar valendo principalmente a partir do ano que vem. Então é a energia de 2022 já sendo ali mostrada para a gente começar a perceber e se preparar para o que está por vir. Então, como eu já comentei, no dia 11 a gente vai ter uma lua nova em Touro aí, e a gente vai ter nesse momento o convite para refletir um pouquinho mais sobre o nosso verdadeiro valor, trabalhar, né, a questão da autoestima, do valor próprio, né, e focar mais no que é importante para a gente, no que realmente faz sentido, e também buscar um pouquinho mais o prazer em viver, o prazer nas pequenas coisas, perceber que a vida ela se faz no dia a dia, nas nuances. Então é o momento da gente não se apegar tanto com as coisas, com os objetos, com as pessoas, com o que nos acontece, e tentar se conectar mais à verdadeira abundância, saber que ela é um direito nosso, um direito irrevogável de todo ser, porque nós fazemos parte de um universo extremamente abundante, tá?
aqui a gente vai ter, né, Sol e Lua se encontrando no signo de Touro, só que a regência, que é o planeta Vênus, vai estar no signo de Gêmeos. Então, olha essa mistura aí sempre, né, entre a energia de Touro e de Gêmeos, para a gente trabalhar essa questão do ancoramento da energia, da conexão com o nosso próprio valor e com a verdadeira abundância que a gente já está conectado, que a gente já vive se a gente mudar, né, a frequência e se alinhar a ela, mas também fazer isso de uma maneira leve, não se prendendo tanto a um único ponto e buscando mais leveza na nossa vida. Então, é como se a gente estivesse sendo convidado a manter os nossos pés ancorados no chão, muito bem conectados à Terra, né, ao planeta em que a gente vive, as questões materiais, mas sem perder de vista a nossa leveza de alma, aquilo que a gente tem de mais leve, de mais alegre, de mais espontâneo, e que a gente possa ver as coisas dessa forma, sem se apegar tanto. Então, entender que sim, a gente está aqui para viver essa experiência, mas que também ela é temporária. Então, quanto mais apego, quanto mais possessividade eu tiver, mais eu vou sofrer quando eu tiver que me despedir de tudo isso, e perceber que a impermanência da vida, ela ainda é muito mais forte do que a manutenção de algo numa ideia muito precária, digamos assim, do nosso ego, de que é para sempre. Então, se a gente ficar forçando uma coisa, a gente pode sim sofrer quando a gente tiver essa ilusão da perda, né? Porque a gente não perde nada, tudo que a gente tem é emprestado e é temporário. Depois, lá no final do mês, a gente vai ter ainda algumas coisinhas acontecendo que podem fazer com que o fim do mês seja bem intenso. No dia 26, a gente vai ter um eclipse lunar, ou seja, uma lua cheia que também vai ser um eclipse, pedindo aí um fechamento de velhos padrões, de velhas crenças que estão no fundo nos impedindo de evoluir. A gente está passando por um momento muito forte de evolução da nossa alma, de ver a vida de uma nova forma, de mudar a nossa forma de pensar, de liberar crenças que muitas vezes vêm, né, com a gente, vêm nos acompanhando desde a nossa infância. E para quem acredita, de outras realidades também, de outras existências nossas, né? Para quem acredita em vidas passadas, né? Eu já penso mais em vidas paralelas, porque eu estudo muito e vivo a questão da multidimensionalidade, mas não é algo que eu possa explicar aqui agora, mas para a gente pensar que sim, tudo aquilo que a gente acredita, a gente cria, e quando a gente fica muito preso numa crença, então vamos dar um exemplo, né? Eu acredito que a vida é difícil, que eu tenho que sofrer para conseguir as coisas. A gente vive muito numa sociedade que preza muito, que vangloria muito o esforço. A questão da pessoa ser batalhadora, guerreira, a gente usa muito até esse vocabulário. O que a gente não percebe é que essa crença no esforço faz com que as coisas sempre exijam de mim esforço, faz com que tudo na minha vida seja difícil, e quando eu consigo, depois de muita luta, de muita batalha, eu sinto que vale a pena. Por quê? Porque eu criei no meu cérebro essa ideia de que eu tenho que me esforçar para conseguir. E aí, quando eu consigo, vem aquela recompensa, vem aquela chuva de hormônios, né, de bem-estar, para dizer que eu consegui. Só que pode ser sim mais leve, pode ser sim mais tranquilo. Inclusive, essa é um pouco da energia de Gêmeos, né? Da leveza, de ver as coisas com mais tranquilidade, com mais facilidade. Quando vier assim uma ideia de que tá difícil, tudo é complicado, né? E as pessoas não ajudam, elas só me atrapalham e me prejudicam. Tenta mudar. Quando vierem esses pensamentos, automaticamente muda esse pensamento, muda esse padrão. Fala, não, existem sim pessoas boas, existem pessoas que me ajudam, tudo para mim é fácil, tudo vem fácil, tudo acontece de uma maneira leve. E se você falar isso, inclusive ao ouvir eu falar,
você sente um incômodo, tem um lado seu que duvida internamente, é porque você tem essa crença de que as coisas são difíceis, de que as coisas são pesadas, de que exigem muito esforço, e a maioria das pessoas tem essa crença. Então, só para dar um exemplo de coisas que estão impedindo a gente de evoluir, de ter uma vida mais leve, mais tranquila, e que nessa lua cheia no final do mês pode ficar mais claro, pode vir à tona. Então, às vezes, um exemplo, né? Você chega lá nessa época do mês, as coisas começam a ficar muito complicadas, muito entruncadas, né? As coisas vão mostrando para você que você tá acreditando naquilo, então que só tá espelhando a sua crença. E aí você se sente desgastada, você se sente bastante sugada, né? Em relação ao que tá acontecendo e não percebe que, na verdade, é só aquilo vindo à tona, é só a lua cheia iluminando, né, trazendo clareza para aquele padrão. Muitas pessoas vão passar por isso e não vão perceber que, no fundo, o que está acontecendo não é para puni-las, mas para mostrá-las que existe um padrão e que elas podem ressignificá-lo, que elas podem mudar esse padrão. Então, o final do mês pode ser mais intenso, até porque é um eclipse, então ele acentua muito essa energia da lua cheia, ele traz à tona, ele escancara, ele basicamente pode esfregar na nossa cara, né? Ou seja, ficar muito nítido, muito visível as nossas crenças, os nossos padrões. Mas isso acontece para que a gente mude, para que a gente solte, para que a gente ressignifique tudo isso. Você pode fazer isso sozinho, apenas mudando a sua percepção a respeito das coisas. Você pode, né, conversar ali com o seu cérebro, mudando o caminho neural. Então, quando vier o pensamento, fala, não, tudo é fácil, para mim as coisas acontecem de uma maneira fácil, mas nesse caso só vai mudar, digamos assim, com muita repetição. Então não é falar uma vez e achar que seu inconsciente acreditou, porque tá lá no inconsciente, é muito mais profundo que isso. Então, ou você reforça bastante, vai mudando o padrão, percebendo quando vem o pensamento e fazendo esse trabalho, que é mais um processo do que algo que acontece instantaneamente, ou você pode buscar ajuda e ferramentas para fazer isso. O Theta Healing é uma ferramenta que ajuda bastante nesse sentido, é uma técnica, né, de reprogramação mental, até a própria PNL, hipnose, ou outras terapias que pode surgir, pode aparecer. Observe inclusive isso, quando a gente está aberto, quando a gente, né, se abre para o universo trazer as ferramentas, a gente ouve alguém falar a respeito, chega, né, vem até nós, e quando vier, observa sempre o que indicam para você, o que aparece, porque isso é sim uma resposta. Às vezes você está pedindo ajuda, você está emanando, né, esse pedido mesmo de o que eu faço, qual que é a solução, e o universo está respondendo através desses sinais e a gente não está ligado, a gente não percebe e a gente muitas vezes deixa passar essa oportunidade de se transformar cada vez mais, de se libertar dessas crenças que muitas vezes a gente carrega há tanto tempo que nem percebe que faz parte da gente, né? Na verdade, que não faz parte da gente, ela se torna parte porque a gente incorpora, mas que pode sim ser libertada a qualquer momento, para que a gente acesse uma nova forma muito mais tranquila de ver e viver a nossa própria vida. E para fechar o mês aí, a gente vai ter 2 planetas ficando retrógrados mais para o final do mês. Saturno vai ficar retrógrado no dia 23 e Mercúrio vai ficar retrógrado no dia 29. Dentro dessa energia, primeiro, que é um planeta retrógrado? É quando, do ponto de vista da Terra, ele está lá seguindo o seu caminho em volta do Sol, mas ele chega num ponto que para a Terra, para quem olha daqui, parece que ele está andando para trás. Então, fisicamente, né, astronomicamente falando, é essa impressão que dá, mas simbolicamente, né, astrologicamente, ele indica um momento muito forte de revisão.
Outro ponto importante é que o planeta retrógrado, ele acaba ficando mais perto da Terra, então essa volta, né, ela acaba trazendo o planeta, né, a parte da elíptica, né, do percurso dele ao redor do Sol, que não é circular, mas é elíptico, né, é oval, digamos assim, é a parte que ele está passando em que está mais próximo da Terra, então a influência, entre aspas, aqui, né, do planeta, ela é mais forte, então a gente percebe mais os assuntos que ele rege. No caso de Saturno, fala muito sobre as questões de estrutura na nossa vida, sobre responsabilidade. Pode ser um momento, e assim, ele vai ficar retrógrado até o dia 10 de outubro e vai fazer alguns aspectos desafiadores aí, principalmente com Urano no dia 14 de junho. Então, ele fica retrógrado e já começa a se preparar para essa quadratura exata com Urano no dia 14 de junho. Então, a gente pode sentir um pouco mais essas questões aí no final de maio e início de junho, que vai trazer muito uma necessidade de romper com algo na nossa vida, romper com uma velha estrutura, romper com uma forma de ver a realidade, tá? Então é muito do que a gente já vem trabalhando, é como se esses pequenos aspectos, né, porque perto desse que é entre dois planetas maiores, entre aspas, assim, falando, a gente vem sendo preparado porque tudo é um processo. Seria maravilhoso se amanhã a gente pudesse fazer plim e mudar. Pode acontecer, algumas pessoas elas têm essa facilidade, mas a maioria é muito apegada e muito arraigada, né? E essas questões que a gente vem trabalhando, elas estão muito alojadas no nosso inconsciente, então não é algo que nem a gente tem consciência. Então quando vem para a consciência, ou seja, quando a gente toma consciência, percebe o padrão, é um grande passo, porque era uma coisa que estava escondida antes. Então, sabe quando você percebe e fala assim, nossa, eu tô agindo dessa forma. Nossa, eu não percebia que eu fazia assim, eu não percebia o quanto eu estava viciada em celular, por exemplo, ou o quanto eu reclamo o tempo todo. Então, quando a pessoa percebe, ela toma consciência, e trazer a consciência é o primeiro passo para poder fazer esse processo de ressignificação. E aí, ainda, né, dentro desse Saturno retrógrado, ele pode trazer um pouco, a gente pode sentir um pouco de uma certa autocobrança, de um peso da responsabilidade, mas não que ele venha de fora. A gente pode estar se cobrando demais, e é importante a gente observar isso e tentar mudar esse padrão, inclusive, porque a gente está vivendo um momento em que a gente está sendo muito cobrado a ser produtivo o tempo todo, a estar fazendo coisas o tempo todo e não se permitindo simplesmente descansar. A gente está numa sociedade do fazer, né? Num momento social em que as barreiras entre trabalho, lazer, vida pessoal e vida profissional estão muito fluidas, estão muito soltas, essas barreiras estão se diluindo e a gente ainda não se encontrou. Se deixar, né, hoje a maioria das pessoas está fazendo home office ou está trabalhando de casa, empreendendo, né, tendo seu próprio negócio, e se deixar, a gente trabalha o dia todo, a gente está o tempo todo fazendo coisas, a gente não tem mais essa separação de agora estou trabalhando, agora estou me divertindo, agora estou vivendo minha vida pessoal. Então é importante a gente observar o quanto a gente tem se cobrado, o quanto a gente tem exigido tanto da gente, e mudar essa chavinha, mudar essa voz interna, ativando mais a compaixão. A autocompaixão, entender que a gente é um ser humano, a gente não é um robô, e se a gente tentar entrar nesse ritmo frenético e ficar nele, né, porque a gente acaba entrando, mas a gente não percebe, da vida virtual, né, das tecnologias, a gente vai acabar caindo numa crise de ansiedade muito grande. A gente já está vivendo, né, um momento generalizado aí de ansiedade. As pessoas, elas estão muito conectadas, e o ritmo da internet, do mundo virtual, ele é muito acelerado e completamente diferente do nosso ritmo natural. Então, se você puder estar cada vez mais perto da natureza, buscar a sua conexão mais natural, descansar, ter um ritmo mais lento, uma alimentação mais equilibrada, isso é crucial para a gente conseguir passar por esse momento e ter uma vida que, isso é para a vida, né, de maneira geral, de uma maneira mais fácil, né, passar por esse momento e ter uma vida
mais leve, mais tranquila, com qualidade de vida. Então observa isso, vê como você está vivendo a sua rotina, os seus hábitos, o seu dia a dia, a sua relação com a internet, com o virtual, como é que está sendo, e tenta movimentar isso, tenta mudar algo ou começar um novo hábito, que daí a gente volta lá na energia do 5 e do 1 desse mês de maio. Então a gente fecha com tudo isso para perceber que está falando a mesma língua, que está trazendo a mesma mensagem e que é tudo a mesma energia. E aí só lá no finalzinho do mês, né, 2 dias antes aí de acabar, Mercúrio vai ficar retrógrado no signo de Gêmeos que ele rege, então ele vai estar em casa, digamos assim, ele vai estar muito bem dentro dessa energia de comunicação, de expressão, de trazer uma mensagem ao mundo, né? E ele vai estar pedindo revisão desses processos, então a gente rever os nossos pensamentos, rever a forma como a gente tem se comunicado, rever as nossas relações, que pessoas na nossa vida estão nos acrescentando, faz sentido manter, e que pessoas no fundo a gente acaba mantendo só porque a gente não consegue falar não, a gente não consegue se afastar, mas que no fundo não tá mais fazendo bem pra gente. É normal a gente mudar de grupos, a gente mudar de foco durante a vida. É aquilo que eu falei lá no começo, a gente não fica com os mesmos amigos de infância a vida toda. Então é o momento de cada um, é o nível de frequência e consciência naquele momento. Então chega uma hora que às vezes não dá mais, né? A frequência não se sustenta e é natural cada um seguir o seu caminho. A questão é, você não precisa fazer isso de um lugar de mágoa, de dor, apenas resolver situações e questões, inclusive ele retrógrado ajuda muito nisso, tá? Ter conversas esclarecedoras, mas também de perceber que você pode se despedir de alguém da sua vida com muita amorosidade, com muita tranquilidade, sabendo que é o tempo de cada um, que são os ciclos de vida e que outros vão vir, que outras pessoas, outros relacionamentos podem chegar. Eu gosto de focar mais na questão interna, de autoconhecimento, psicológica também, né, desses aspectos. Então eu não vou falar dessa questão de Mercúrio retrógrado que todo mundo fala, né, a questão dos eletrônicos, das compras, do comércio e também do trânsito, né, que pode estar mais afetado nesses dias, mas isso é uma aplicação mais prática, né, que se a gente souber lidar com a gente internamente, né, trabalhando inclusive a nossa mente, a nossa paciência, a nossa ansiedade, fica muito mais fácil de lidar. Então eu prefiro focar mais naquilo que a gente pode lidar internamente, aquilo que depende só da gente. Mas sim, existe essa tendência de ter mais atrasos em correspondências, mais trânsito, questões com eletrônicos. Então tem, né, os astrólogos mais práticos, digamos assim, que sugerem, né, não comprar nenhum eletrônico nessa época. Mas eu confesso que para cada um vai ser de uma forma, então não é que todo mundo que comprar um eletrônico vai dar problema. E aí também para mim, né, já entra muito essa questão de não colocar algo como certo, de não colocar algo, olha, vai acontecer. Eu não gosto desse tipo de abordagem, nem desse tipo de astrologia, né, que acaba criando uma crença coletiva, mas não que isso não possa acontecer com mais frequência, mas também acontece quando o Mercúrio não está retrógrado. Então, só para reforçar aqui a minha visão a respeito. Então é isso, eu espero que essas informações ajudem você a ter um mês maravilhoso, a ter um mês mais leve, mais tranquilo, se preparando de fato para o que você pode viver e principalmente para lidar melhor com as energias do que você pode sentir, que é o que eu gosto de focar. A nossa vida está acontecendo na maior parte do tempo dentro da gente. A gente está lendo o mundo, está lendo o que nos acontece de acordo com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente guarda dentro da gente, com padrões, com crenças, com formas de ver a vida, né, com abordagens que a gente sempre meio que usa a mesma, né, porque é a nossa maneira de ser. Então, quando a gente foca nisso, a gente consegue ir mudando o nosso redor, porque ele é um espelho do nosso mundo interno. E se você quiser
ter um panorama geral das datas do mês bem certinhas. Então lá no meu blog eu coloco todas essas descrições por datas para anotar. Eu falo de uma maneira mais aprofundada de aspectos que não cabem ficar falando aqui, para não ficar muito pesado, muito longo, né, muito maçante. Então lá vão estar todas as informações. É bem fácil encontrar, é só ir em caminhododespertar.com/blog. E lá vão ter as informações com as datas das energias de maio. Um lindo mês de maio para você, um grande abraço e até o mês que vem.